Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto do Bem Comum e ao programa Brasil Profundo. No programa de hoje, eu quero trazer um tema que vocês já viram em algum momento de vocês na escola. Seja porque vocês iam fazer a prova do vestibular, sejam porque vocês lembraram disso com a professora do ensino médio, do ensino fundamental, mas eu tenho certeza que vocês não entendem a gravidade deste problema e deste ponto específico que eu vou trazer na aula de hoje. Porque nós estamos falando de um ato da discórdia, do ato adicional lá de 1834, que mudou a história do Brasil para sempre. Porque a partir deste ato e a partir das consequências deste ato, tudo no Brasil Império mudou e mudou para a consolidação do Brasil como uma grande nação. Marcião, se puder colocar aqui uma imagem de Dom Pedro I, lá em 1826, ele começa a ter uns problemas importantes. Por quê? Dom João VI, o seu pai, ele morre e ele já estava em Portugal. E ele começa a ter uma briga muito grande com o seu irmão, Dom Miguel. Afinal de contas, o que deve acontecer com Portugal? Dom Pedro I, como imperador do Brasil, ele queria fazer o seguinte: bom, tem Portugal aqui, tem o Brasil aqui, Portugal e Brasil estão aqui no mapa, e eles basicamente, e Dom Pedro queria basicamente o seguinte: bom, se o Brasil já esteve ligado a Portugal, agora o Brasil pode unir-se a Portugal, mas eu tomando as decisões por aqui. Já Dom Miguel queria uma outra coisa, queria que Portugal estivesse rumando para uma outra situação política, uma situação política mais conservadora, uma situação política mais voltada aos princípios do bem comum, e assim houve uma grande disputa, certo? Tanto é que Dom Pedro I, ele vai até Portugal, e lá em Portugal ele começa a brigar com o seu irmão, ele é chamado de Dom Pedro IV lá em Portugal. Como se não bastasse isso, a gente vê que Dom Pedro I, no Brasil, ele, para conseguir a independência, ele fez um esquema ali com os ingleses. E ele disse o seguinte: ó, ingleses, vocês que gostam muito de capitalismo, vocês que gostam muito de comércio, vocês que querem dominar o sistema financeiro inteiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que vocês tenham uma cláusula de comércio de nação mais favorecida. E tudo aquilo que vocês trouxerem para o Brasil vai ser como se tivesse exposto numa vitrine especial, por assim dizer. E isso revoltava os brasileiros. Isso revoltava aquelas pessoas que estavam no Brasil, porque eles não queriam esse tipo de coisa. Eles queriam um Brasil mais forte, eles não queriam um Brasil submisso aos interesses de um país liberal como a Inglaterra. Eles já ficaram descontentes por pegar um valor de 2 milhões de esterlinas. Põe aqui um tio Patinhas com uma grande quantidade de moedas para a gente deixar tudo que eles queriam no Brasil. Então, a Inglaterra basicamente dominava a cena política e econômica no nosso país. Com isso, um jornal, põe na tela, Marcião, o jornal Aurora Fluminense, começou em 1830 a iniciar uma série de reportagens e artigos contra o Dom Pedro, e esse jornal ele queria mudanças ainda mais liberais no sentido de descentralização política. Afinal de contas, Dom Pedro I estava concentrando tudo na mão dele. Então, o que acabou acontecendo? Esse jornal, ele insuflou revoltas no Brasil. E uma das revoltas mais conhecidas neste período foi as chamadas Revoltas de Santos. E ali você teve uma disputa entre aqueles que faziam parte da corte de Dom Pedro I e aqueles que estavam mais ligados ao povo e à tropa, né? Uma tropa de soldados que estavam descontentes com os rumos pelos quais o Brasil estava passando. Outro ponto muito importante foi a morte de Líbero Bardaró, uma das principais vozes no século XIX contra Dom Pedro I, e, por fim, a grande Noite das Garrafadas, que é uma noite onde teve uma briga gigantesca entre os portugueses e os brasileiros, porque os portugueses eles queriam Dom Pedro I como grande influência política. Isso gerou uma situação tão grave no Brasil que Dom Pedro I teve que estabelecer um negócio chamado Ministério dos Marqueses. Põe na tela, Marcião,
para que as pessoas possam conhecer quem eram aquelas pessoas. A situação fica tão insustentável que Dom Pedro I ele abdica ao trono do Brasil em abril de 1831. Então, essa era a situação política pelo qual o Brasil estava passando. Qual que foi o significado político disso? O que a gente pode compreender dessa situação? Em primeiro lugar, foi uma vitória dos liberais mais exaltados e o surgimento de uma elite liberal que queria uma descentralização política em todos os sentidos no Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro I estava concentrando o poder, ele queria cada vez mais ganhar a predominância política, só que tinham líderes que estavam realmente querendo outro tipo de Brasil. Então a gente tem o início de uma experiência republicana a partir da abdicação de Dom Pedro I no Brasil. E o que é essa experiência republicana? É uma experiência no qual existe um império, que ele não tem um imperador, portanto uma monarquia sem um rei, e ali a gente vai tentar ver como se organiza a vida institucional do Brasil. Esse é um dos momentos mais importantes para a gente compreender do nosso período monárquico. Por quê? Porque isso vai basicamente garantir que Dom Pedro II assuma com muitos poderes e consiga de fato construir o Brasil. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração nesse sentido é que a busca pela descentralização política dessas personalidades como o Líbero Bardaró, como as revoltas em Santos, fez com que o Brasil entrasse em uma grande instabilidade política durante o período da regência. Tanto a regência trina, provisória, que monta logo depois que Dom Pedro I abdica, quanto a regência trina permanente. Ou seja, era um momento de tentar acalmar os ânimos, fazer com que o Brasil tivesse uma estabilidade política um pouco mais firme para poder viver os anos entre 1830 e os anos 1840. Perfeito? E por fim, as lideranças liberais no país estavam buscando uma forma de não ter tanta influência do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Põe aí na tela, Marcelo, uma foto do Rio de Janeiro de 1830, para que a gente possa compreender qual que era o ambiente, onde que isso tudo se passou. Então, basicamente, a gente está falando de um momento mais liberal da história do Brasil. Em 1834, portanto, já no meio da regência, no meio do período regencial, a gente tem a construção desse ato da discórdia, que é o ato adicional. E ele tinha como objetivo alguns pontos. O Brasil estava numa instabilidade, a regência trina permanente ela estava estabelecida, só que um ato adicional para tentar dar uma maior centralização de administrativa no país fez com que o Brasil passasse por uma regência una. E aí, a partir deste momento, somente um regente levaria a cabo as questões nacionais. Outro ponto importante é que houve a dissolução do Conselho de Estado, que era basicamente, para vocês entenderem, uma certa aristocracia do Império Brasileiro que dava conselhos para Dom Pedro I para questões envolvidas política externa e economia. Era quase como se fosse uma aristocracia muito grande. Outro ponto importante foi a criação de assembleias legislativas provinciais. O Brasil, naquele momento, não tinha estados, ele tinha províncias. Marcião, põe aqui na tela um mapa com todas as províncias do Brasil no período regencial, para que vocês possam ver quão diferente era o mapa do país. Além disso, esse ato adicional provocou a neutralidade do Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro ele não poderia enviar tropas para outros lugares para poder conter rebeliões, isso tudo ficaria a cabo das províncias. Suspensão do poder moderador, que está dentro da Constituição de 1824, e a rejeição da autonomia municipal. Isso aqui é um ponto fundamental, porque o bem comum, para vocês terem ideia, ele apregoa que os poderes devem estar o mais próximos das suas populações. Se a gente não tem o poder no poder municipal e tem na província, é porque os líderes dessas províncias, que eram chamados de presidente de província, naquele momento queriam poder. Então não era bem lá uma experiência liberal, era somente uma experiência para criar condições para que esses líderes de província, no fato, tivessem poder. E o grande responsável por tudo isso, por esse ato da discórdia, pelo ato adicional, foi Diogo Feijó, um padre liberal que pertencia à maçonaria naquele momento, e ele, decidindo levar a cabo os ideais liberais, ele fala, bom, é isso que a gente precisa fazer.
Quem que eram os principais inimigos do padre Diogo Feijó naquele momento? A Igreja Católica, por uma razão muito óbvia. A Igreja Católica ela não era liberal, ela nunca foi liberal e ela nunca será liberal. E outros líderes conservadores que queriam uma maior centralização do poder e não queriam dar tanta autonomia assim para as províncias, porque temiam alguns problemas que de fato vinham a ocorrer. Qual foi a consequência disso para o Brasil? O Brasil entrou em um caos com esse ato adicional, porque foram nada mais, nada menos do que 5 guerras civis que aconteceram simultaneamente no Brasil. 5 momentos de conflitos em diversas partes do país que levaram o Brasil a uma grande instabilidade política. A primeira delas, a Revolta dos Cabanos. Põe na tela uma imagem da Revolta dos Cabanos. A cabanagem que aconteceu no Pará, que foi uma grande revolta e uma grande guerra civil que aconteceu naquela província. As revoltas na Bahia, principalmente a Revolta dos Malês. Marcião, põe aqui uma imagem da Revolta dos Malês em 1835. A Sabinada. E aqui a gente tem a principal de todas, que é a Guerra dos Farrapos, Revolta Farroupilha, ou o jeito que vocês quiserem falar. Esta revolta, essa guerra civil, durou 10 anos, de 1835 até 1845. E ela só foi terminar quando Dom Pedro II já era o imperador do Brasil e eles assinaram um tratado chamado A Paz de Ponche Verde, dando uma maior estabilidade no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente pode perceber? Que na tentativa de ganhar uma liberdade maior, de tentar dar um tom mais liberal para a sociedade brasileira, eles acabaram gerando uma grande instabilidade política, eles acabaram levando o Brasil para um caos político e institucional muito grande, e isso estava ameaçando a própria integridade física e territorial do Brasil. Porque o Brasil, diferentemente de todos os outros países da América Latina, tem todas as suas fronteiras delimitadas e tem tudo estabelecido por meio de tratados. Isso estava, inclusive, ameaçando a integridade do Brasil, como, por exemplo, na Guerra dos Farrapos, quando os farrapos se uniram aos uruguaios para poder gerar pressões no governo do Diogo Feijó. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que essa busca pela liberdade, essa busca pelo liberalismo, se ela não for entendida de uma maneira correta, e se essa liberdade não for entendida de uma maneira ordenada ao bem comum, ela será destruidora. Mais destruidora do que o próprio comunismo. Afinal de contas, o liberalismo ele é o pai do comunismo. Então, nessa busca pela liberdade, gera-se uma situação de instabilidade muito grande e a gente vai perceber que o Brasil, ele de fato, está em maus lençóis. Como que foi pensado, então? Bom, tá tudo um caos, um monte de guerra civil. Qual que é o momento importante aqui? Vamos restaurar o Brasil. E como foi feito isso? Por meio de um fortalecimento imperial, de uma posição conservadora clássica e garantir que essas instabilidades regionais não rompessem com a unidade territorial nacional. Foi aqui nesse momento que, em 1836, uma grande figura do Brasil chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos, ele fez o seguinte: vamos criar um partido. E ele criou o chamado Partido Conservador. E esse Partido Conservador ele foi responsável por criar a identidade nacional de uma maneira mais organizada, e ele foi aquele que, no período do Segundo Reinado, foi o responsável por organizar as instituições políticas do país. Além disso, você tem a ascensão de uma outra figura importante chamado Marquês de Olinda, o Pedro Araújo Lima. E esses dois foram aqueles que começaram a pensar um pouco mais sobre o Brasil, um pouco mais sobre como garantir essa estabilidade política no Brasil, para que o Brasil, de fato, pudesse retomar um processo de estrutura nacional mais forte, mais organizada, e assim ele conseguisse dar a cabo os grandes desafios que estavam presentes no Brasil no século XIX, que era basicamente a transição de uma mão de obra escravagista para uma mão de obra livre e para se ver cada vez mais livre daqueles acordos econômicos e políticos estabelecidos com a Inglaterra. Então, era necessário que o Brasil tivesse estabilidade política interna para poder lidar com seus problemas políticos externos. Então, para que a gente possa terminar
esse primeiro vídeo, é necessário que a gente saia daqui com uma frase apenas. Os conservadores, eles começam a ter maior protagonismo, eles começam a organizar melhor o Brasil, porque eles tinham um lema muito claro, que era necessário parar o carro da revolução. E este carro da revolução iniciado com as revoltas liberais, com o ato adicional, o ato da discórdia, precisou ser parado. E durante os primeiros anos do segundo reinado de Dom Pedro II, isso de fato aconteceu. No próximo vídeo, nós vamos tratar de um outro tema muito importante, que é a vinda da família real para o Brasil em 1808 e como que se deu o processo de construção nacional. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem este vídeo com os seus amigos e deixem os comentários, porque eu quero saber o que vocês estão achando. Um grande abraço e fiquem com Deus.